Eu posso ir dizendo algumas reflexões que eu fiz a respeito do filme, mas começo por dizer que, em termos de técnica cinematográfica, eu não farei qualquer comentário, porque sou completamente incompetente nesse aspecto e, portanto, vou falar daquilo que o filme me evocou, me fez pensar, não é? E, de facto, está escrito aqui que a nossa realizadora começou por dizer: tudo o que faço parte de uma grande necessidade de investigar. E a minha pergunta é: investigar o quê e porquê? Se é que realmente... Sim. Eu acho que essa é a pergunta mais pertinente, porque este projeto, antes de se chamar Yvonne Kane, chamava-se, uma coisa muito estranha, chamava-se Nas Penas dos Pássaros. Agora, de onde vem essa... O guião original, até que apresentámos para financiamento, chamava-se assim. E partia tudo de uma parte, de umas frases de um livro do Sebald, que é o Vértigo, e onde ele visita um homem que cria patos, faz criação de patos. E ele diz que sempre era um judeu e que tentava, de certa forma, se conciliar com tudo o que tinha terrível, tinha acontecido no passado, à família e tudo isso. E dizia que ele procurava sempre perceber porque é que as coisas tinham acontecido, porque é que tinha sido tudo tão horrível, mas que já há muito tempo que tinha chegado à conclusão que não há resposta nenhuma para isso. E que a resposta estaria provavelmente nas penas dos patos, naquele segredo daquelas cores, daquele brilho, não é segredo, naquele mistério daquelas cores. E este filme, à partida, chamava-se Nas Penas dos Pássaros, exatamente porque o personagem procura qualquer coisa que todos nós sabemos que não tem resposta, muitos de nós sabemos, e que reside nesse mistério mais ou menos mítico. Esta resposta vem no sentido daquilo que eu tinha pensado, que eu dizia. Acho que este filme, que é uma meditação sobre a condição humana, e é um filme sobre a memória, e, portanto, é sobre a vida e sobre a morte. E há muitos fios de memória que se entrelaçam, que vão, várias pessoas, várias coisas, mas, no fundo, vamos saber o quê, e, de facto, à procura de quê. E temos que pensar em qualquer coisa que mais penas nos pássaros, ou dos patos, que encontram, que nos dão uma explicação disso. Porque realmente a vida humana é uma coisa muito trágica. A história humana é uma coisa muito trágica. E basta olharmos à volta do que se vai passando no mundo e o que se tem passado no mundo nos séculos passados. E quando nós falamos ainda nos direitos humanos e em todas estas direitos, onde isso está no mundo todo. Não vou pôr-me aqui, mas a divulgar sobre isso, mas vou confessar uma coisa que pode chocar algumas pessoas. Mas eu, ao pensar neste filme, lembrei-me da Divina Comédia do Dante, ou, se quiser, depois do que acontece também com o Balzac, chamando-la a Comédia Humaine. Quer dizer, é muitos aspectos, muitos cenários, muitas histórias, e depois, onde é que isto leva? E, de facto, desde sempre, eu acho que a humanidade construiu histórias. E construiu histórias para perceber, para tentar explicar aquilo que não sabia explicar e para tentar explicar os seus medos. Não é? E o filme vai buscar fios de memória, muitas coisas que se entrelaçam e que ficam suspensas. Não é? Temos o problema da mãe e da filha, tem histórias muito pesadas. Temos o problema daquele rapaz que foi adotado e que diz: eu não pertenço aqui, e que a gente não percebe. Temos o problema da senhora que vai escolher o lugar da sua sepultura fora do cemitério, onde realmente não habitam os mortos, digamos que é como que uma tentativa de ficar mais perto dos vivos. Não é? E a propósito destas recordações todas, lembrei-me de uma frase de um autor italiano que diz que as recordações são como os sonhos, devem interpretá-los.
faz-se. Quando a gente se lembra de uma coisa, não quer dizer que isso tenha sido assim. É o que nós nos lembramos. É o que nós nos lembramos conforme podemos, não é? E conseguimos dar ou não um significado às coisas. E as interrogações... não vale a pena a gente estar muito agarrados a uma filosofia, porque há uma experiência direta, não é? E a propósito das penas dos pássaros, quando estava a ouvir, lembrei-me de um poema muito conhecido de Fernando Pessoa, que diz: a espantosa realidade das coisas é a minha descoberta de todos os dias. Cada coisa é o que é. E é difícil explicar a alguém quanto isso me basta e quanto isso me enche. E isto é as penas dos patos. Quer dizer, este desconforto de nós não sermos capazes de explicar as coisas, de as poder controlar, nós temos que agarrar-nos à realidade, viver as coisas como elas são, não é? Não agarrar-nos a uma filosofia. E as pessoas, por exemplo, a médica que sabe que vai morrer, vai ter com a freira e pede-lhe uma cunha para entrar no céu. Mas isto não é um episódio. Deve-se lembrar que agora já não há, o homem já se reformou, mas havia um homem na televisão francesa, o Bernard Pivot, que fazia uns programas muito interessantes, Bouillon de Culture. E eu lembro-me de mais tarde, depois desse programa ter acabado, eles fizeram uma reposição de alguns programas mais interessantes. E um deles que era com o François Mitterrand, Presidente da República. Nessa altura já tinha morrido, mas ele tinha-o entrevistado antes de morrer, logicamente, e pôs o problema da outra vida, o que é que há, não é? E ele diz: o que é que você pensa do outro mundo? E ele diz: eu não sei. Era tempo de saber, mas não sei. Il est grand temps de savoir. E depois ele perguntou: e suponha que você morria e que encontrava Deus, o que é que esperava que ele lhe dissesse? E ele disse: enfin, tu sais. Finalmente sabes. E de facto, a senhora há cautela. E aqui há uma dialética muito interessante que é, penso eu, pelo menos a mim pareceu como tal, há as conversas com as freiras, que têm um enquadramento e que têm uma convicção e que fazem a leitura das coisas assim, não é? E depois a história do partido, porque a Yvonne Kane, digamos que é um personagem acidental aqui nisto, mas é acidental não tanto assim porque levanta um problema. Porque a outra tentativa de solução do problema era um projeto político que o partido deveria ter implementado e, pelos vistos, não implementou. E do filme fica a sugestão que o que aconteceu à Yvonne Kane estava nos documentos que depois desapareceram porque não convinha que se soubesse e comprometia os partidos, não é? E, portanto, nós estamos aqui diante do passado e o presente, o bem e o mal, a idealização das propostas de solução e as desilusões a respeito dessas propostas de solução. E é por isso que, de facto, eu acho que este filme é assim, uma metáfora da condição humana, e cada um aproveita o que quer ali, mas de facto há uma comunicação de emotividade constante e que de facto nos ajuda a encontrarmos com os nossos próprios sentimentos. E de facto esse é o valor de uma obra de arte, de facto, porque não deixa de ser impressionante que a humanidade conseguiu, ao longo da sua história, construir obras de arte sofisticadíssimas, coisas magníficas, coisas muito bonitas, e a par disso
às vezes nas mesmas pessoas há coisas de uma rudeza, de uma dureza extraordinária. E eu tenho para mim uma explicação que é, tanto quanto nós sabemos, não é, a evolução natural darwiniana, desde o Big Bang até hoje, são vários milhares de milhões de anos. Não é? A evolução da história é, tanto quanto a gente sabe, tem 7.000 anos. Começou na Síria. E desde muito cedo, se nós formos ver as produções culturais que aparecem na grande antiguidade, tiveram consciência destes mesmos problemas e apresentam soluções parecidas com aquelas que nós temos hoje. E isto vem da sabedoria grega, da sabedoria judaica. Nós estamos mais concentrados aqui, não conhecemos, não temos acesso ao que é os outros tipos de cultura, mas imediatamente as pessoas tentaram construir significados, tentaram construir objetivos que fossem possíveis, não é? E mantém-se o desconcerto de que, a par de que nós temos conseguido enormes avanços e sofisticações culturais e artísticas, nós vemos a violência básica sem explicação. De facto, eu acho que isto tem a ver com um dos aspectos que a mim, como psicanalista, é muito interessante ver e que vale a pena pensar, é que um dos aspectos fundamentais desta evolução foi quando a reprodução da espécie deixou de estar assente em reflexos e estímulos mais ou menos programados e passou a entrar em linha de conta a dimensão psíquica. A partir daqui, a reprodução, o cio da fêmea desaparece e a reprodução da espécie humana passa a estar entregue àquilo que nós chamamos o amor humano, que é uma coisa muito complicada e cheio de desvios e de complicações e de alterações. E há uma coisa que é bastante clara, parece-me a mim, que é cá está, a gente vê a sexualidade infantil, que foi uma das coisas que o Freud batalhou. Normalmente a gente pensa que é uma coisa que evolui e que desemboca na sexualidade adulta, no amor humano. E eu digo, isto é um certo número de casos que são poucos. Quer dizer, uma relação amorosa, verdadeiramente conseguida, em bom estado e tudo mas não é para todos. E nós vemos constantemente os desvios, as alterações, os acidentes, e depois há toda a patologia das perversões, que são conhecidas e que de facto mostram como a humanização verdadeira de um processo de relação entre pessoas é muito complicada e está sempre ameaçada por muitas outras forças mais básicas e mais... e é por isso que, de facto, a arte, as obras de arte, são bens preciosos que realmente nos ajudam a concretizar estas coisas. Não sei se, por exemplo, pensaram que a música é uma comunicação de sentimentos aquém da palavra, não é o canto, é a música. E o som que se transmite é uma comunicação extremamente importante. Na mesma língua nós podemos dizer a mesma expressão com tons diferentes e as mesmas palavras têm um significado completamente diferente. E não sei se já repararam que a língua evolui. As crianças, quando falam com muita música porque têm poucas palavras e pouco significado. As crianças, quando falam, oh mãe, já foi, não sei o quê. E os adultos, quando falam para as crianças, falam também com esta música. Porque, de facto, é uma maneira de comunicar emoções, significados afetivos, antes da semântica.
E é por isso que, espontaneamente, as mães falam com os seus bebês, cantam. E, de facto, isto é só os tais exemplos para dizer que estes processos são processos que nos ajudam a integrar estas coisas. Nesta relação da mãe-filha, eu fico com a sensação de que houve pouco cantar quando ela era pequena. E houve uma coisa muito racionalizada. Enfim, não quero estar a monopolizar a conversa, deixo. Já atirei umas quantas biscas. Não, para mim, do ponto, agora não me vou pôr na sua pele, porque de psicanálise não percebo nada, mas o que tem sido curioso, muitas vezes eu pergunto-me porque é que alguns filmes, portanto, se pensarmos que quase todas as obras de arte são sobre, não sei se pode dizer sobre, mas sobre esta procura e sobre esta evidência de que não há nada de muito concreto que vamos encontrar, que é só essa procura desse mistério, não é? No fundo, quase todas as obras de arte são sobre isso, não é? Mas algumas são mais do que outras, pela sua forma, pela sua estrutura. E eu, quando às vezes penso nisso, porque às vezes este filme, por exemplo, tem tantos layers e tantas camadas que eu própria acabo por me surpreender, às vezes com leituras mesmo. Há 2 dias estava a tentar escrever uma coisa que me tinham pedido para um jornal no Porto e eu estava a pensar e de repente surgiu-me sobre a traição, que a Ivone tinha sido alvo, não é? Uma questão da traição. Eu pensei, mas a Ivone foi traída 3 vezes, pelo menos no filme é evidente que ela foi traída pelo partido, de certa forma traída pela personagem da mãe da Rita, portanto, pela Sara, porque também quando ela veio pedir ajuda, ela disse, não acredito, ela não estava a pedir ajuda, mas eu não acredito no que é que ela me está a dizer, porque quando ela disse que estava em perigo, não acreditar, e depois no final, onde aparece o Sérgio, aquele rapaz que era o namorado da Ivone, onde também, de certa forma, e sem querer, e sem nenhuma intenção, atrai, não é? Ou pelo menos não dá, não faz aquilo que ela pediu, ou não dá seguimento à vontade dela, não é? E depois comecei-me a perceber que realmente, mesmo sendo, fui eu que escrevi o filme depois acaba por ter muitas camadas que surgem do próprio processo de trabalho, porque há atores diferentes, há pessoas que trazem determinadas coisas, há o dia-a-dia do trabalho, é porque chove, é porque faz sol, toda a gente, há todo um evento que em cinema se chama pró-fílmico, quer dizer, para criar uma coisa fílmica, que influencia tudo, mas o filme hoje, aí, do ponto de vista também analítico, de certa forma, às vezes me surpreende, porque eu estou sempre a encontrar outras coisas. Isto à força de ter construído um filme que talvez seja um pouco barroco nesse sentido, da camada de layers que existe, de tempos e de personagens e de situações, mas que de certa forma eu acho que tenho sempre dificuldade nos meus filmes de baixar esse nível de quantidade de indícios e de, por exemplo, eu não gosto muito de metáforas muito evidentes nos filmes, não é? Sobretudo de imagens metafóricas. No entanto, apesar de eu não gostar, o meu filme está cheio de metáforas e de coisas. Esta logo no início, quando ela vai procurar realmente um sítio junto a uma árvore, já está fora do cemitério. Isso é logo para entrar logo com uma coisa muito evidente de que aquela pessoa não pertence ali, está a tentar encontrar um lugar de repouso num sítio. Depois no final também, ela é enterrada não se sabe bem onde, mas aparentemente debaixo daquela árvore, não foi para tal árvore nenhuma. E tudo aquilo que depois aconteceu, mesmo aquele local onde filmámos o funeral, o funeral, nós próprios também tivemos que lidar com o facto de aquilo já estar tudo cheio de campos, porque morrem tantas pessoas efetivamente naquele local que nós não poderíamos filmar nunca noutro sítio, porque as campas invadiram tudo aquilo entre a reperagem, entre a localização e as filmagens. Portanto, há muitas coisas que aparecem nos filmes que nós só vemos, quer dizer, temos a nossa
fazemos a nossa leitura, mas que vêm de uma quantidade de coisas extraordinárias e isso interessa-me muito. O problema é que, de facto, as pessoas têm um ideal, têm um desejo, tentam construir qualquer coisa e a certa altura parece que sabem. E eu penso que um dos interesses do filme é não procurar uma solução, apresenta problemas, permite viver. Não é? Há uma imagem também assim um bocado metafórica e direta, mas que eu achei curiosa, que é nós em psicanálise dizemos, quer dizer, estes pensamentos inconscientes que fazem com que a pessoa sinta coisas não sem perceber porquê. Nós chamamos os fantasmas. Não é? E no filme há aqueles fantasmas lá daquele sítio que andavam e que circulavam. Porque os homens tinham sido mortos na piscina. Por isso é preciso encher de terra a piscina para que os fantasmas aquietem. Porque encontrem uma... Mas a dificuldade, de facto, de manter, por exemplo, uma relação entre as pessoas de boa qualidade é o que levou a um movimento dentro da literatura que se chamou o amor platónico, o amor que é, de facto, um hiperinvestimento do aspecto psíquico, ignorando ou renunciando completamente aos aspectos físicos. E porquê? Porque se tem medo da dureza da natureza. Não se sabe integrar isso suficientemente. E todo o amor provençal, todas aquelas coisas, mesmo num coisa mais satírico, por exemplo, o Dom Quixote de La Mancha, que amava a sua Dulcinea del Toboso, que não existia, como eu tinha visto, que era uma coisa completamente imaginada. E aqui há tempos, eu estava a falar sobre estes problemas da sexualidade infantil e da evolução para a idade adulta, e lembrei-me desta história do amor cortês e lembrei-me os poetas dizem isto claramente, não é? De um soneto de Camões, que ele tem vários, mas eu lembrei-me deste que foi verificado, e que ele diz assim, na primeira quadra diz: transforma-se, pede o desejo de dama que vos veja, não entende o que pede, está enganado. É este amor tão fino e tão delgado que quem tem não sabe o que deseja. E acaba fazendo uma referência à natureza, à força de gravidade, à pedra, e acaba assim: assim como a grave pedra tem por arte o centro desejar da natureza, assim o pensamento, pela parte que vem tomar em mim, terrestre, humano, foi, Senhor, pedir esta baixeza. A baixeza é velar. E reparem o extremo da renúncia às coisas, da dificuldade que há, e nós encontramos muitas vezes todos estes problemas e ficamos sem saber, ficamos desconcertados. E é por isso que eu acho que o filme é uma metáfora desta situação que nós ficamos. Vimos, tentámos, fizemos, não sei o quê, e agora? Eu, por mim, acho que a grande... Vou-vos dizer como é que o filme acabava numa outra versão. Nunca se deve dizer isto, mas pronto. É porque era curioso, era uma decisão curiosa, que era no primeiro guião, a Maria João sabe que era assim, Meyer, que era o cão tinha mais importância. E o cão era... A presença do cão era mais... aliás, eu cheguei a filmar e depois não tem assim. A presença do cão era mais incisível, ele olhava para a filha, muitas vezes rosnava e tudo isso. E não era uma presença muito agradável para a filha. O cão estava sempre um bocado ali em conflito, mas muito subtil. E no final o cão aparece com várias cenas e o filme acabava depois da piscina. A cena da piscina acontecia, a piscina era tapada e havia uma espécie de uma elipse onde depois se via umas palmeiras que já tinham crescido na piscina, quer dizer que eles tinham conseguido fazer daquilo um jardim. E cortava aí e passava por um tempo onde percebíamos que estávamos num mundo completo, num Ocidente, não interessa aonde, era uma coisa muito fria, um aeroporto, e ouvíamos um barulho de uma caixa a ser transportada.
E via-se ao fundo alguém a chegar, era um funcionário, que trazia a casota do cão. E o filme acabava com o homem que perguntava assim, é seu? E ela dizia, é. E acabava assim, acabavam eles a olhar para... Ora, este fim que eu gosto muito, só não fazia depois sentido, fechava muito, era também muito metafórica em relação a muitas coisas, a trazer as coisas, a voltar mas era, não imaginam o quanto era demasiado, só aquele bocadinho, se o filme já é demasiado, em muitos sentidos, quer dizer, em muitas camadas e tudo isso, mais aquele layer que tem a leitura do voltar, do trazer o que era da mãe, do voltar a qualquer sítio, e depois já era excessivo e eu decidi tirar aquele plano final dela olhar para o cão, depois de dizer esse é o porque aí já era mais um nível. Mas às vezes tenho pena quando conto, não tenho mas resolvi acabar mais sobre essa metáfora da piscina. A pessoa procura uma solução e arranja outra. Sim. Eu também, aquele plano da piscina também, aí mais uma vez, há muitas coisas que não são explicadas no filme e que infelizmente é disso que eu gosto mais e muitas vezes isso deixa as pessoas um bocadinho mais perplexas ou perdidas, não é? Mas o acabar com aquele plano da piscina, onde a piscina é um plano muito longo, até tive algumas dúvidas, fiz alguns planos onde a sul-africana, a senhora, ela faz um adeus final, assim com um ar tipo, a vida continua, está contente, não sei. E depois também tive ali uma grande indecisão entre pôr, porque a Beatriz respondia, ou não. Todas essas pequenas, como vocês imaginam, todas estas escolhas são assim, o filme inteiro são este tipo de escolhas, não é? E eu preferi acabar assim para deixar também o filme nesse irresolúvel, porque eu não tenho, efetivamente é a coisa que eu mais acredito, é que não consigo ter respostas para nada, quer dizer, não temos, mas isso é, a pessoa pensa numa coisa e não é, pensa noutra não é, e isto no fundo é o que o Fernando Pessoa diz, é isto, cada coisa é o que é, e é difícil explicar quando isto me enche e quando isto me basta. O corpo, de facto, tem que se ficar com qualquer coisa, não é? Mas isso se calhar é aquilo que é dito aquela freira, que não é freira, não sei se é freira, que no fundo lhe dá a dica para a vida, não é para a morte, não é o passaporte para a morte, mas é o passaporte de estar na Terra. Foi um bocado como eu interpretei. Ensinar-lhe a acreditar em qualquer coisa. E um bocadinho em contraponto à anulação do sentimento, que é o filme inteiro, não é? Praticamente, entre a convicção política, entre a mágoa, da perca, seja o que for, que é sempre uma negação do sentimento, e praticamente o filme todo, exceto nesse momento em que de repente há uma dica de saída. Eu acho que é esse o momento mais forte. Depois há umas personagens ambíguas que já agora gostava de perceber, que é a outra freira que tem uma relutância de se sentar ao lado da mãe, da senhora branca, que está sempre incomodada na presença dela, que é curioso, e depois a desconstrução da própria Kane com a amiga estrangeira, que tem alguma ambiguidade na relação que estabeleceu com ela, que também desmonta a própria figura mítica política. Foi as coisas que me deixaram mais... A irmã Fátima, que é um personagem que aí eu acho que é pouco claro, é que a irmã Fátima está... Eu gostava de pôr as freiras, vamos chamar genericamente, sem desrespeito, aliás, porque no filme são elas que ganham no final, se assim se pode dizer. A irmã Fátima, esse personagem, que é um personagem para mim mais como se fosse, digamos, a parte mais dura, mascaradamente a parte mais dura da Madre Superiora, não é? Porque é uma pessoa que nitidamente não dá muita confiança àquela personagem, à Sara, mas quando ela faz aquilo de não
não sei se as pessoas repararam, mas o polícia está-se a sentar em cima Sim, dela. claro. É mais por isso. Que eu Não achei se graça. percebe. Sim, Não sim, se percebe. Quer dizer, percebe-se e não se percebe. sim, pronto. O que eu Fiquei a queria era dúvida. que ela, quer dizer, que o polícia também sentasse assim um bocadinho mais próximo dela e ela, ups, quer dizer, acaba por se chegar para o lado um bocado mais a tentar. E isso também na tentativa de materializar e dar algumas coisas que têm a ver com essas coisas. Por exemplo, a senhora que está lá no arquivo, que tem essa relação dúbia com a Ivone, que estava apaixonada pela Ivone e tudo isso. Para mim também era uma tentativa. Isso depois culmina com o facto da Ivone até ter namorado um estudante, que era assim uma coisa muito mais nova do que ele. Todas essas coisas que têm a ver com coisas que então no espírito revolucionário, que é muito mais, como se pode dizer, não é pudico, é absolutamente reacionário nesse aspecto em relação ao sexo, em relação à sexualidade e tudo isso. Para mim eu queria sublinhar isso porque eu acho isso um dos traços mais extraordinários, que é realmente o facto de ninguém poder ter sexo, ninguém pode ser homossexual, ninguém pode ser... Os revolucionários no fundo são tipo anjos, não é? Só que usam uma Kalashnikov, não, mas tem esse lado muito... E que para mim uma das coisas que para mim era importante era que a Ivone fosse uma pessoa e que também a outra também era uma pessoa e era uma pessoa que tinha andado a ver se que atrapascava a Ivone e que ela não... E o partido também não gostava nada daquelas coisas, não fosse ter ali uma máquina de ler pensamentos. Quer dizer, todo esse rigor e toda essa... eu gostava de passar através disso, por isso é que há essa personagem. Mas se reparam esta coisa que diz do revolucionário tem que ser uma espécie de anjo e tal, é uma versão diferente do amor platónico, quer dizer, eles aderem a uma ideologia e acabou-se, não há mais nada. Porque quando se começa a meter mais coisas, é uma grande confusão. É uma simplificação para o atingir um objetivo, não é? Mas é à custa de um sacrifício muito grande humano. Não é? Mas isso não é a mesma coisa que a mágoa profunda da perca da rapariga, da Beatriz Batarda e da mãe também, não foi? Também é a mesma lavagem. São as mágoas. Mais alguma questão? Quer dizer, Isto dá para mangas. Não, eu acho que pronto, o que me dá... Um dia gostava de perceber se pode... Por exemplo, a professora uma vez psicanalizou um filme como uma pessoa. Quer dizer, em todos os seus pormenores narrativos. Eu confesso que fiz análise, não psicanálise, durante muitos anos. E durante os tempos mais... Depois de já acontecer muito bem a minha psicanálise, ela interessava-se muito e tentava perceber muito comigo, em trabalho, a questão da narrativa, a questão das peças e a questão de como as coisas... da análise das narrativas. No fundo, as pessoas o que fazem é contar, não é? Eu penso que é sempre possível, não diria em todos os pormenores porque faltam elementos, mas uma história tem sempre, normalmente, quando é construída pelo seu autor, tem uma linha mais ou menos inconsciente que leva a várias coisas que vão acontecendo e que a gente pode perceber porquê, não é? E é absolutamente possível. Por exemplo, mesmo com as crianças, os contos infantis tradicionais são perfeitamente explicáveis, o efeito que eles têm nas crianças por causa das respostas que dão aos medos infantis, por exemplo. Fazemos todos, contar, não é? Contar. É contar, exatamente. O contar é um ato de cultura excepcional. Eu, curiosamente, também, às vezes, acho que há outra dimensão, mesmo a dimensão da ciência e da física. Às vezes se mistura tudo, não é?
que há tantas coisas que nós não conseguimos quando começamos a pensar que nascemos deste caos e desta ambiguidade e desta como se diz, sorte ao azar, quer dizer, não há nada que tu possas realmente dominar, não é? Acho que contar e depois ajuda muito. Eu acho que é muito interessante ver neste ponto, por exemplo, as grandes narrativas antigas da antiguidade, não é? Porque os chamados mitos cosmogónicos, porque a gente não percebe o que é isto e constrói-se histórias, e depois sobre essas histórias vai evoluindo, não é? Há esses textos hoje em dia estão publicados, são fáceis de ver, por exemplo, mesmo as coisas que as pessoas, por exemplo, muitas das coisas da Bíblia judaica, algumas daquelas coisas são anteriores, são mitos babilónicos, por exemplo, o dilúvio, a Torre de Babel, vários outros elementos deste género que já faziam parte da cultura. Como é que se explica que as coisas aconteçam assim? E arranja-se uma história para explicar que a gente não sabe explicar. Não se explica. Isto é tudo muito triste, não é? Não é muito triste porque nós temos conseguido construir coisas muito boas. Agora é preciso termos a noção de que temos que as defender. E a tradição oral foi essencial e vai-se perder. Não, nem é só a tradição oral. Isso eu tenho pensado nisso muitas vezes com preocupação. As cartas escritas, porque há milhares e milhares de cartas publicadas, de correspondências entre pessoas e tal, e que atualmente se calhar não vai haver. Não sei. Se calhar daqui a alguns tempos os informáticos arranjam uma maneira de conservar isso. Mas a parte conservada, não se sabe a durabilidade. Mas, eu ia dizer que vi o filme pela segunda vez e fiquei com uma imagem muito forte na imagem, propriamente na retina. Uma lembrança do filme quando foi da antestreia. Há muita coisa muito sentimento, muita sensação, muita história que é passada no filme sem nenhuma oralidade, apenas com o olhar, uma passagem há imensa coisa que se passa no filme, que é muito contada à base da imagem, um olhar, à volta, por exemplo, do miúdo e dela, que eu adoto. Por exemplo, há ali várias coisas que se passam e quase tudo isso é contado com muito pouca palavra. E é muito forte, é muito bonita essa parte. Mas há muito pouco diálogo entre eles, não é? Há muito pouco diálogo entre eles, sim. Nenhum é de lá? Percebe-se que a relação entre eles foi sempre feita com muito pouco diálogo. Também isso é revelador. Eu acho que muitas vezes no cinema eu acho engraçado porque quando a gente fala de psicanálise ou fala de literatura ou fala de tudo tem como eu estudo mais no cinema e tem uma relação também, as artes todas, a análise das coisas na realidade é toda muito semelhante, não é? Quando se fala em cinema, quando se diz que o que as pessoas estão a ver, quando se fala aos alunos, diz-se o que está em campo, quer dizer, o que está dentro daquele quadrado, a coisa mais importante que aquele quadrado, aquele retângulo que estão a ver e o que ali está, é o que ali não está. É tudo o que é fora de campo. Quer dizer, aquela escolha, aquela imagem, implica que nós temos a noção do que chamamos fora de campo, não é? Que é uma coisa gigantesca. E eu acho que muitas vezes, quando o que está em campo, o que está no quadrado, no retângulo, é às vezes um pouco ambíguo, ou tem poucas palavras, quer dizer, tem pouca mesmo conotação, tem uma denotação muito, às vezes até tenue. As pessoas têm essa sensação da existência de um enorme fora de campo, não só uma dimensão emocional, como uma dimensão física. E isso eu acho que é o que eu tento fazer com os filmes, tento jogar muito nisso, no que não está. Então vá fazendo mais. Acho que é uma boa maneira de fechar.
Queria agradecer muito O quê? por ter vindo e falar um bocadinho connosco. Está bem? A todos vocês que ficaram. Obrigada. Boa. Obrigado.